todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nessa casa, em nossas mentes e corações. Mais uma vez estamos aqui, é com grande alegria que a gente revê os amigos, os companheiros. E o tema que a gente vai trazer nessa noite pode não ser tão agradável, né? Porque pode mexer com algo que está dentro de nós. Vai mexer com algo que nós não queremos mexer. Em julho, acho que foi no final de julho, a gente teve um seminário na nossa casa, na Rio das Ostras, e o George e a Christian estiveram lá e a gente estava conversando. E aí a gente notou uma coisa muito interessante, que casa espírita só muda de endereço. Porque os problemas, as dificuldades são todos iguais. Então nós conversávamos dizendo os problemas que nós tínhamos na nossa casa, e ela falava, nossa, mas lá também tem isso. E ela falava dos problemas de lá e falava assim, nossa, e eu falava assim, no GEAF também é a mesma coisa. Então, por que isso? Né? Por que acontecem essas situações? Então, eu já tinha começado a fazer um estudo e ela me incentivou a desenvolver esse tema que a gente vai apresentar nessa noite. Eu tinha começado a fazer sobre as provocações e ela já tinha pensado em fazer alguma coisa sobre o melindre. Então a gente viu que um tem tudo a ver com o outro. Então a gente vai tentar nessa noite desenvolver esse tema. E nós aqui, como digo nós aqui da casa, né, do Lar Francisco, já estamos conseguindo vencer isso. O que dizia um companheiro nosso do Espírito Santo, que o grande problema do espírita é carregar um escorpião dentro do bolso, né? Então ele não mete a mão no bolso para nada, né? E a Christian venceu um grande melindre, que foi pedir ajuda, né, aos companheiros. Porque o espírita acha que se pedir dinheiro, nossa, a casa espírita está se tornando materialista. Não é. Nós precisamos pagar luz, pagar água, pagar impostos, né? E nós precisamos do apoio. Será que nós recebemos na casa compensa esse não que seja uma paga, mas eu sinto a gratidão, como todos os povos antigos sentiam essa gratidão pelas benesses. Então eles ofertavam a Deus o que tinham de melhor. E nós também precisamos ofertar o que nós temos de melhor. Nós não plantamos, mas nós temos o fruto do nosso trabalho, que é o salário. Então, não há nada de errado em fazermos essa contribuição para um lugar onde nós vamos, nos sentimos bem, nos sentimos felizes, conseguimos recarregar nossas baterias. Então é uma grande vitória poder falar sem ficar melindrado. Então vamos lá. Herculano Pires, numa de suas obras, ele tem um texto que me chamou muita atenção e esse texto me perturbou. Quando ele diz o seguinte: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Falou muito. Ele foi muito, assim, pensou alto demais com relação ao espiritismo. E aí nós vamos ver Bezerra de Menezes, quando ele diz pra gente, no livro Dramas da Obsessão, que um centro espírita, que é o fiel observador dos dispositivos recomendados pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor de confiança da espiritualidade esclarecida, ao qual elevará a dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão seus dirigentes nos dois planos da vida. E somente essas casas, registradas como beneficentes ou templos de amor e fraternidade, estão abalizados para as difíceis experiências espíritas, porque os demais, aqueles que se desviam para normas e práticas extravagantes, serão no espaço considerados meros clubes, onde se aglomeram aprendizes do espiritismo.
E o que nos falta para atingir esta consciência? De que esta casa é um modelo não para a cultura, mas para o movimento espiritual do planeta. Kardec vai dizer no Evangelho que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Nós estamos nos esforçando para isso. E a gente lembra, quando lê o Evangelho, da história do jovem rico que procura Jesus e diz para ele assim: mestre, o que eu preciso para atingir a vida eterna? E aí Jesus fala: segue os mandamentos. Mas eu já sigo os mandamentos. E aí Jesus, vendo naquele jovem o grande potencial que ele tinha, até para ser um dos apóstolos, ele diz para ele o seguinte: vende tudo, dá o dinheiro aos pobres e me segue. E o que o jovem faz? Com medo, porque ele tinha muitas posses, a tristeza, a vontade que ele tinha era enorme, como diz Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino. A alegria, a vontade que ele tinha de seguir o Cristo era muito grande, mas aquele empecilho material o impediu de o seguir. E quem é esse jovem rico? Aí eu tenho uma companheira que trabalha com a gente lá no GEAF, que toda vez que ela diz a seguinte frase: eu tenho uma observação a fazer, já sei que vem pedreira. Então por isso que eu falo para vocês, eu tenho uma observação. Esse jovem rico é cada um que está sentado aqui, inclusive este que vos fala, né? Nós somos esse jovem rico, que não abrimos mão muitas vezes de questões materiais, e não só questões materiais, pensamentos, ideias, sentimentos, para seguir o Mestre. O João Rocha esteve aqui e falou para cada um de nós sobre uma história de Caibar Schutel. Quem esteve aqui lembra, né, que ele sentia a grande dificuldade de entender porque o espírita sempre foi orientado no trabalho e estuda, mas só estudava, não trabalhava. E aí quando ele desencarna, os mentores dele vão dizer: volta 600 anos e traça o perfil psicológico dos espíritas de hoje. E ele descobre que nós fomos padres e freiras. Nós no Evangelho nós conhecemos muito bem, mas em praticar? Praticamos isso? Nenhum dos apóstolos do Cristo estava capacitado, mas eles foram se capacitando ao longo do tempo. Pedro feriu com a sua espada o soldado, mas ouviu de Jesus o amor. Não faça isso, mesmo sendo preso e sofrendo todo o tipo de dor. Só que quando ele começa a trabalhar, ele entende a mensagem do Cristo. E nós, quando vamos começar? Será que nós estamos aproveitando as oportunidades que a vida está nos dando? Achamos que ia ser fácil? Depois que eu me tornar espírita, está tudo bem, minha vida vai ser um mar de rosas. Para qual de nós foi? Para ninguém, com certeza. A nossa vida só dificultou depois que nos tornamos espíritas, não é verdade? E o que dificulta? E a gente vai tratar na noite de hoje de duas situações, dois empecilhos, que são muitos, mas vamos tratar de dois, que são as grandes barreiras para que nós consigamos atingir a felicidade plena. E o mais interessante é que, apesar de não ter nada a ver com o outro, eles se complementam. Um que ofende usa o primeiro, e o ofendido usa o segundo. Um alimenta o outro. E esses dois sentimentos nos afastam do ideal de Herculano Pires. E os dois vão envolver os mesmos sentimentos: vaidade, orgulho, inveja. São a provocação e o melindre. Quando a gente fala provocação significa insulto, afronta, ofensa,
estimulação ou incitação. E a gente vai ver Joana de Ângeles, quando se fala da provocação, ela vai dizer que a provocação de qualquer natureza é doença que gera contágio e, quando aceita, transforma-se em desequilíbrio. Então, provocar não é sinônimo de incentivar. Há muitas vezes eu digo, eu provoco o meu filho para que ele estude mais. Aí diz assim, quem você pensa que vai ser se não estudar? Você vai andar na rua, vai ser um mendigo, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí gera sentimentos que podem ser positivos ou negativos. E por que nós provocamos? Quem nos provoca? Com que intuito? Existe que eles chamam, que a gente pode chamar, botar entre aspas, esse lado bom da provocação, que é forçar o nosso crescimento. E aí uma vez eu ouvi uma história de um jovem trabalhador, recém-casado, que tinha uma série de dificuldades, uma série de contas, só que ele não tinha condição de pegar um empréstimo no banco porque ele tinha dificuldade. E aí o chefe dele fala, não, eu te empresto, mas se o banco cobra 10, eu vou te cobrar 20%. E aí ele fica revoltado, mas ele não tinha outra opção, aceita dos 20%. E aí todo mês, quando ele vai entregar o pagamento da parcela, ele faz aquilo com ódio. Como quem diz, esse ganancioso está roubando o meu dinheiro. Como ele pode fazer uma coisa dessa comigo? E todo mês a mesma coisa. E ele se esforçava em trabalhar cada vez mais para ter o dinheiro para pagar ao chefe dele. Na última mensalidade, na última prestação, ele fala assim, agora eu vou ficar livre e vou dizer para ele tudo que eu penso. Aí quando ele entrega para o chefe, ele abre a gaveta, ele pega uma carteira e fala o seguinte, isso é para você. Aí ele fala assim, o que é isso? Isso é uma caderneta de poupança que eu abri com todo o valor que você me pagou. Ele é seu. Uma atitude nobre. Mas o que gerou naquele companheiro? O ódio. Por quanto tempo? E esse ódio que nós sentimos ao sermos provocados vai nos causar doenças no corpo físico por conta dessas emoções desequilibradas. Muitas vezes nós provocamos para mostrar a própria superioridade. Não é qualquer um que faz isso. Às vezes tem um trabalho, alguma coisa que precisa ser feita na casa. Não. E eu sou responsável? Não, temos que colocar alguém trabalhando junto. Não é qualquer um que faz esse trabalho. Isso é vaidade, isso é orgulho. E esse orgulho acaba nos cegando. Não conseguimos admitir as nossas próprias limitações. Duvido que você faça isso. Aí é novamente o orgulho falando. E às vezes um que é muito pior. E aí quem trabalha em diversos, por exemplo, na direção da casa, em alguma das coordenações, aí chega para você e fala assim, olha, várias pessoas me disseram que o trabalho está ruim. Isso aconteceu comigo, numa determinada situação. Tem várias pessoas reclamando. Que pessoas são essas? Várias, mas elas não querem se identificar. E nós, muitas vezes, não queremos expor as nossas fraquezas. Imagina qual a repercussão que, por exemplo, um coordenador mediúnico vai dizer assim, eu preciso de atendimento fraterno. O que todo mundo vai pensar? Está obsidiado. É óbvio. O cara é coordenador mediúnico e vai pedir atendimento fraterno? É obsessão, com certeza. Ninguém questiona. Você lembra um vídeo do canal dos Amigos da Luz, quando fala assim, o stand-up, onde o mentor fala assim, fala tudo que o seu protegido faz, aí ele fala assim, não, mas ele tem uma coisa de boa, ele não julga. Aí ele fala, tá vendo, eu tenho uma coisa de bom. Aí ele condena logo sem julgar. Nós fazemos isso. Às vezes eu tenho o coordenador, a pessoa tem um problema. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos pessoas que têm problemas na nossa vida. Às vezes eu digo assim, no estudo, a pessoa faz uma pergunta e eu digo, puxa, não sei. Aí como ele não sabe? Não estuda? Não sei se você lembra de um senhor chamado, uma pessoa chamada, era o comandante Rolim. Ele era o presidente da TAM,
que na época, quando a TAM surgiu, ela se tornou a maior companhia aérea do Brasil. E ele era o presidente da TAM. Então ele inovou a companhia aérea com muitas ideias que acabaram sendo seguidas por outras companhias. E ele dizia o seguinte, que ele admirava aquele que dizia não sei. Por quê? Porque ele admitia suas limitações. Mas esse não sei queria dizer o seguinte, vou estudar para tentar responder a pergunta. E nós, quando a pessoa diz não sei, fala, aí, tá vendo? Pra quê? Não sabe nada, né? Não estuda, né? E nós acabamos provocando dessa maneira. Joana continua dizendo que o provocador está de mal com ele mesmo. Saindo da cela escura em que se domicilia para perturbar, irradiando azedume, propondo anarquia. Os provocadores de polêmicas agem com insensatez. Estão sempre contra todos aqueles que não os homenageiam. A sua cegueira é a farta de presunção. E é interessante, né, que os provocadores, eles plantam desconfiança no grupo. Ah, ele fez isso, ah, ele fez aquilo, ah, ele causou uma série de problemas, ah, ele não tem capacidade, está de má vontade. Então, às vezes, alguém chega, vai fazer um pedido, ah, gostaria tanto que fosse assim, feito determinada coisa, fala assim, meu irmão, não é possível, não tem, hoje nós não temos condição. Aí você, está vendo aí, está de má vontade, aí começa a espalhar para o grupo, e aí começa a gerar uma série de satisfações. Divergências vão ocorrer, é normal no ambiente. Nós somos únicos, cada um de nós é uma individualidade, nós temos pensamentos, ideias diferentes, de acordo com o nosso grau de evolução. Então, termos divergências é normal. O que nós não podemos é não admitir a ideia do outro. Tem um amigo, trabalhou muitos anos comigo, ele era diretor de uma casa espírita em Teresópolis. E ele contou para mim e falou assim, Eduardo, a reunião de diretoria era quase um quebra-pau. Todo mundo discutia, todo mundo brigava. Terminou a reunião, saiu o grupo inteiro, ia para uma lanchonete, comer alguma coisa, fazer um lanche, porque isso varava à noite. Mas estava o grupo reunido, eles eram amigos, mas tinham ideias diferentes. Isso é normal. Mas o que acontece muitas vezes? Eu não gosto do presidente da casa. Eu estou falando casa espírita, mas a gente vai levar isso para fora. Que a casa espírita não era para acontecer essas coisas. Por que nós estamos aqui dentro? Recebemos uma mensagem certa feita de um companheiro, um espírito, disse o seguinte, que aquele grupo estava reunido de novo. Porque num determinado momento, nós encaminhamos muitos para o mal. A espiritualidade reuniu todo mundo de novo para encaminharmos para o bem. Então, se nós estamos aqui como trabalhadores, como assistência, estamos vindo à Casa Espírita para assistir uma palestra, por que nesta casa? Por que hoje? Nós temos compromissos uns com os outros. Nós precisamos exercitar esta convivência. E a Casa Espírita tinha que ser um modelo, onde eu me sentisse bem e conversasse com todo mundo. Lá fora é diferente, mas deveria ser igual. Deveríamos ter a mesma postura. Lá fora, vamos trabalhar aqui dentro o amor e lá fora a tolerância. Para que daqui a pouco, lá fora, nós trabalhemos o amor também. Então, se eu não gosto do presidente, eu vou deixar o circo pegar fogo. Né? É isso que a gente faz. E aí o que acontece? A casa fecha, diminui suas atividades, porque nós cruzamos os braços. Nós não aproveitamos uma oportunidade de melhoria, porque eu não gosto daquela direção, aí eu preferi a outra. E o nosso país está em crise por conta disso, porque nós cruzamos os braços e não trabalhamos, porque não gostamos de quem está no governo. E nós vamos extravasar toda a nossa satisfação com o outro, não com quem poderia fazer alguma coisa para mudar. Aí isso é fofoca, né? Passa a ter a situação da fofoca. Uma coisa muito triste que aconteceu
até com a nossa casa, a gente sabe dos problemas, infelizmente, a gente sabe dos problemas que acontecem na nossa casa por causa de trabalhadores de outras casas. Que a pessoa chega para a gente, puxa, é verdade que na casa tal acontece assim, assim? Mas você, como é que ele sabe? Quando nós poderíamos chegar para um dos diretores, um dos coordenadores, puxa, por que está acontecendo determinada coisa? Não, nós preferimos contar com um companheiro da outra casa. Tem uma história de uma casa, um grupo, que a pessoa falou para mim o seguinte, a casa era conhecida por, você quer sentar na mesa mediúnica? Vai para lá que um mês depois você já está na mesa. A casa era conhecida assim. E qual a credibilidade? Por exemplo, se eu não conheço a casa, o que eu vou pensar da casa espírita? Então temos que ter muito cuidado com essas colocações. Né? Uma outra casa aconteceu a seguinte situação, um médium, ele estava na casa, olhou assim, nossa, eu estou uma sensação diferente, o que foi? Puxa, parece que tem um muro dividindo a casa ao meio. Aí o trabalhador da casa falou assim, existe, e eu estou do lado tal. Ele admite, e não faz nada para mudar. E essa nossa insatisfação que gera essas provocações é só egoísmo, orgulho, inveja e vaidade. Nós não pensamos no todo, mas em nós mesmos. E aí tem aquele grande conflito. Se a casa segue as regras, ela é autoritária. Se permite libera determinadas coisas, é uma bagunça. Nós nunca estamos satisfeitos. Nunca. E quando eu digo que não acontece só numa casa ou na outra, eu conversei com um companheiro que é um trabalhador dedicado de uma instituição que faz trabalhos de cura. A equipe toda integrada no trabalho, a equipe toda voltada para aquele trabalho, com todo amor. Aí ele conversa com a gente e fala assim, orem pela nossa casa. Eu falei, mas por quê? Está havendo um racha entre os grupos. E é uma casa pequena. Por que ocorre o racha? Por que permitimos que ocorra o racha? Porque somos maus? Porque queremos o mal? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. E os espíritos respondem, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Então vamos fazer um pequeno exercício, né? Para a gente ver o que é esse sentimento de provocação. Vamos todos agora ir a um hospital que trata pacientes com doenças degenerativas. Então a gente vai visitar enfermarias onde tem vários companheiros que estão internados, que têm doenças, então, que tem a face deformada, que tem o corpo deformado. Vamos observar esses companheiros. O que nós sentimos por eles? Raiva. Se tornaram nossos inimigos, porque estão naquela condição. É isso? Esse é o nosso pensamento? Ou nós sentimos compaixão, sentimos pena, ficamos condoídos com a situação daqueles amigos? Pois aqueles que provocam, nós devemos sentir a mesma coisa por eles, a compaixão, porque ainda não entenderam a palavra, não conseguiram entender a ideia do Cristo. São doentes. São doentes. Né? E o Lúcio, no livro Jesus no Lar, conta numa história, segundo palavras de Jesus, que um profundo conhecedor das leis organizou uma escola. E aí levou um jovem que ele se lamuriava de maus tratos, que ele era sempre maltratado quando ele ia à rua pedir uma contribuição. E aí esse companheiro foi com ele na rua para pedir esmola. Passou um homem que zombou deles, respondeu com aspereza. O homem saiu, aí o sábio falou, me acompanhe. Aí foram atrás do homem. Mais à frente ele cai com uma dor muito forte, foi socorrido, pois sofria de terríveis cólicas.
Adiante, foram defrontados com um cavaleiro que nem se dignou a responder à súplica, mostrando um olhar rancoroso. Aí eles seguiram. Quando ele chegou em casa, tinha um grupo de pessoas chorando na porta e ele se uniu para chorar junto. Era a filha que tinha morrido. Em outro, foram recebidos com palavrões quando fizeram um pedido. Depois verificaram que aquele homem não passava de um louco. E um outro senhor, a quem eles pediram, disseram que ele ia apedrejá-los. Depois descobriram que aquele senhor era um negociante falido, que se convertera em escravo em razão dos débitos alcançados. Vimos a lição? Nunca te queixes daqueles que exibem desespero. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece numa estrada muito mais escura e espinhosa que a nossa. E quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-nos. Esse é o recado. Aquele que provoca é um doente da alma e merece todo a nossa pena, a nossa compaixão. Vamos ver no melindre a contrapartida da provocação. Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele diz o seguinte, que a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima de todos. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente, o torna egoísta. Então o melindre, ele está associado a orgulho ferido, insegurança pessoal e baixa autoestima. Nos melindramos com a situação na casa? Por quê? Ninguém pode chegar para a gente e dizer, estamos trabalhando. Não, eu queria te ajudar. A maneira com que você está fazendo o trabalho não está correta. Como assim? Eu faço isso há 20 anos. Você está dizendo o que para mim? Aí o que acontece? Troca de casa. Vai embora. Adiantou alguma coisa? Aí vai para outra casa, acontece a mesma coisa. Aí ele troca de casa de novo. E aí quando você vê, eu tenho 30 anos de doutrina, já frequentei 20 casas. Por quê? O que acontece nessas casas para que eu não fique? É igual o casamento, né? Casei 6 vezes. Espero que ninguém tenha chegado nesse ponto. Casei 6 vezes. Nenhum dos 6 deu certo. O problema é o outro ou somos nós? Né? O melindre é um primeiro estágio de outros sentimentos que poderão se seguir, como mágoa, ressentimento, a raiva e até agressividade. Kardec vai dizer no Evangelho que o orgulho vos induz a julgar-se mais do que sois, de não suportares uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerar, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito ou em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo irrita e aborrece. Lá no GEAF, numa determinada época, eu fazia parte da equipe que montava as cestas básicas para distribuição. E a gente tinha uma metodologia. Aí chegou um companheiro, eu gostaria tanto de ajudar no trabalho. Claro, seja bem-vindo ao trabalho. Aí na primeira entrega ele observou, aí depois na semana seguinte ele veio falar comigo assim, Eduardo, posso dar uma sugestão? Eu falei, pode. A maneira que está sendo organizada não ficou legal. Eu tenho uma outra ideia, podemos fazer? Eu falei, claro, vamos fazer. E a ideia foi muito melhor do que a minha. E está sendo feita assim até hoje. Nós precisamos, isso é humildade, ouvir o outro. E às vezes, nós não ouvimos. Às vezes nós achamos que aquele outro quer tirar o nosso lugar. Achamos que aquele outro desmerece o trabalho que a gente faça. Mas na realidade não é isso. A realidade é bem diferente.
Kardec vai dizer mais à frente que a censura lançada à conduta de outra pessoa pode obedecer a 2 objetivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então olha que interessante. O que a pessoa nos fala pode ter 2 significados. Pode ser que estejamos agindo de forma equivocada. E o que nós precisamos fazer? Refletir. Tem procedência aquilo que o companheiro fala? Tem. Então eu vou mudar a minha... Não tem. O que ele fala não tem nada a ver. Então eu vou ficar com a minha consciência tranquila. E vou falar para ele: meu amigo, analisei o que você me disse. E assim, é simples. Mas o que a gente faz? Se arma contra o outro. Se monta, fecha a carapuça, não permite que nada me vá. Kardec vai dizer que não tem escusa este último, ou seja, desacreditar a pessoa, porque no caso então só há maledicência e maldade. O primeiro, de evitar o mal, pode ser louvável e constitui, em certas ocasiões, um dever, porque o bem deverá daí resultar, porque se não for assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Só que aí a gente vai parar para analisar a seguinte situação. É fácil dizer que alguém se afastou da casa porque se melindrou. E a gente vê muito isso em grupo de estudo. Muito, muito. A gente tem um grupo lá com 10 pessoas. Aí uma deixa de vir. Aí não vem uma semana, não vem 2, não vem 3. Ué, cadê fulano? Ah, fulano se afastou. Por quê? Ah, se melindrou. E é engraçado que essa palavra melindro eu só escuto na doutrina espírita. Em outra religião não ouço essa palavra, só aqui dentro. Né? Ah, ele se melindrou. Mas se melindrou por quê? O que foi dito para ele? Ah, porque eu falei assim. Mas você não podia ter dito isso. Ah, não, tem que ser sincero, né? Ser sincero não é ser grosseiro. Aí é uma diferença muito grande. Uma coisa é eu dizer uma verdade, a outra é ofender. Quer ver um exemplo? Então, num estudo, isso aconteceu. Foi assim, a pessoa não se afastou porque tinha um interesse muito grande, uma vontade muito grande. Estudo do Livro dos Médiuns. Aí faz uma pergunta básica. Aí a pessoa que estava coordenando falou assim: ah, mas você não sabe isso? Aí eu disse: não, se eu estou perguntando é porque eu não sei, né? Para estar neste estudo já tem que ter lido pelo menos 2 vezes o Livro dos Médiuns. Aí que uma pessoa se afastaria, eu não estou qualificado para um lugar desse. Se melindra e se afasta. Então a gente tem que ter cuidado, né? Nós temos que ter cuidado até com as formas que a gente coloca com o outro. Em toda atividade da casa, eu dei o exemplo do estudo, mas pode ser qualquer outra atividade. E nós que ficamos, vamos atrás daquele que se afastou? Nós perguntamos por que ele se afastou da casa? Muitas vezes é uma coisa simples, né? Muitas vezes... Aí o que acontece? O movimento espírita fica desacreditado. Porque eu me afasto, né? Aí vou falar cobras e lagartos. Aquela casa lá trata a gente que nem cachorro, né? Cachorro é melhor tratado que a gente, né? Ah, mas por quê? Ah, por isso. Aí começa a falar mal. Aí fala assim: nossa, mas será que eu frequento lá há tanto tempo e eu não via que era assim? Às vezes uma pessoa, né? A gente fala assim brincando, né, que uma laranja podre estraga todo o resto. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não fala de amar uns aos outros e a gente trata o outro dessa forma. Será que... E aí eu vi essa expressão muito interessante: é amai-vos e instruí-vos ou armai-vos e destruí-vos? O que nós estamos fazendo? Tem uma historinha muito interessante, uma história árabe. Eram 2 amigos que estavam andando pelo deserto com uma caravana. Então eles tinham alguns empregados que iam com eles. Quando estavam no meio do deserto, os 2 começaram a discutir. Discutir feio. Aí um deu um soco no outro.
Aí aquele que foi agredido pegou um pedaço, pegou uma vareta e escreveu assim: neste local, Ahmed agrediu Said. E foram embora. Chegaram no oásis, pararam. Aí um dos dois, o que foi agredido, ele resolveu nadar no lago, ficou preso e começava a se afogar. Aí o outro viu que ele estava se afogando, foi lá, tirou ele de dentro da água, salvou a vida dele. Aí ele pegou uma ferramenta e escreveu na pedra: neste local, Ahmed salvou a vida de Farid. Aí o empregado perguntou: mas peraí, por que lá atrás você escreveu na areia e aqui você escreveu na pedra? Porque a areia o tempo apaga. Então as coisas ruins precisamos apagar, mas as coisas boas precisam ser guardadas para a posteridade. Às vezes eu sou grosso, e aí os companheiros da Casa Espírita podem falar sobre isso. Muitas vezes eu às vezes brinco dizendo que eu não posso fazer atendimento fraterno, porque às vezes a gente é um pouco sincero demais, né? Então, mas será que eu não tenho coisas boas? Será que eu não tenho algo que as pessoas possam elogiar? Em determinado momento eu posso estar mal, posso ter tido algum problema, e aí falo de uma forma tanto quanto mais agressiva. Mas é o momento que eu estou passando. E aí as pessoas precisam analisar: ele é assim só agora? Ou ele sempre é assim? E aí aconteceu uma situação com um companheiro da casa, em que chegaram com uma pessoa e falaram a respeito de um outro companheiro que trabalhava lá. Aí essa pessoa falou assim: olha, nós estamos falando de pessoas diferentes, porque o fulano não é nada disso que você está me dizendo. Eu vou acreditar no outro, ou vou acreditar naquilo que eu vejo o tempo todo? E muitas vezes a gente acredita no que o outro fala, porque quer nos desacreditar. E temos que ter muito cuidado com relação à questão dessa questão das provocações e do melindre, né? Porque às vezes eu vou me sentir, eu vou me afastar, eu vou perturbar um determinado trabalho. Kardec pergunta aos espíritos se para agradar a Deus e assegurar na sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E aí os espíritos respondem: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não basta não fazer o mal. Então, se acontecer alguma situação que possa impactar o trabalho da casa, e eu não falar, porque eu não gosto de fulano ou beltrano que estão coordenando, se acontecer alguma coisa com algum trabalho, eu sou responsável. Eu vou arcar perante a espiritualidade o que vier desse problema. E nós só pensamos no aqui e agora. Nós pensamos no nosso mundinho fechado. Não analisamos o que vai acontecer mais lá na frente. E Kardec pergunta: haverá quem, na sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Basta que esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Todos nós somos chamados para fazer o bem. Mas como fazer o bem se eu tenho diferenças uns com os outros? Né? Eu tenho a diferença. E a Casa Espírita é esse ponto de convergência que a gente precisa. É aqui dentro que nós vamos exercitar essas diferenças que temos uns com os outros. Nós estamos lutando pelo mesmo ideal. O que nós estamos querendo? Qual o nosso objetivo quando viemos à Casa Espírita? Aprender, né? Como disseram os Espíritos, amai-vos e instruí-vos. Estamos aprendendo a amar. Então vamos ver aqui dentro pessoas que a gente vê 2 vezes por semana, né?
A casa maior é um pouco mais complicado, né? Da gente conhecer todo mundo. Mas a gente tem a oportunidade de encontrar com vários companheiros aqui dentro. Essa é a grande oportunidade da reconciliação, né? Muitas vezes foram colocados dentro da casa espírita porque nós somos inimigos em outro momento. E a casa, com essa energia de amor, vai nos fazer com que nós consigamos nos aproximar uns dos outros. Nós precisamos um dos outros. E eu tenho que aproveitar a oportunidade de estar aqui para poder me reconciliar, porque se não me reconciliar vai ser pior. Aí vai vir como irmão, né? Vai vir como esposo, esposa, numa outra encarnação. Então precisa aproveitar essa oportunidade. Nós nos preocupamos muito com a palha do olho do nosso irmão e esquecemos a trave que tem no nosso. Jesus nos diz que o grande mandamento é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Jesus também fala que precisamos amar os nossos inimigos. Isso é muito interessante, amar os nossos inimigos. Nós pensamos que inimigo é aquele que quer furar o nosso olho, né? Aquele que quer, é aquele com quem eu tenho a diferença. E olha como Jesus pensava na frente. A gente brinca dizendo assim que Jesus sabia física quântica. Sabia física quântica. Porque o pensamento, nosso pensamento, ele é uma força geradora que nós desconhecemos. Então nós podemos gerar para o bem ou para o mal. Porque essa força é neutra. Então olha só. Quando eu imagino o inimigo, o que eu penso? Tenho ódio, né? Tenho ódio daquele cara, tenho ódio. Eu chego a babar de raiva. Essa emanação negativa do meu pensamento atinge primeiro quem? A mim mesmo. Então quando Jesus falava amai os vossos inimigos, ele não falava para você poupar o outro, falava para poupar a si mesmo. Que quando eu deixo de odiar o outro, eu estou deixando de sofrer as influências negativas dos meus pensamentos. Só que a gente não pensa nisso. A gente pensa, é tão difícil amar o inimigo. A gente pensa que Jesus queria que a gente abraçasse aquela pessoa que nos quer mal. Não é isso que Ele quer. Ele quer simplesmente que deixemos de ter o ódio pelo outro, para que nós não nos prejudiquemos. Jesus sabia física quântica. O povo daquela época não. Nós estamos aprendendo. E aí nós conseguimos avaliar esse tipo. Emmanuel coloca um texto muito interessante para a gente fechar, né? Quando ele fala da beneficência e da paciência. Vai dizer que a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes e sem revolta. Que para fazer o bem é necessário ser bom. Muitas vezes a bondade é praticada com segunda intenção, e isso não é bondade, é interesse. Infelizmente, o interesse muitas vezes está acima da verdadeira prática da caridade. E vamos avaliar as questões que Emmanuel nos coloca. Será que compreendemos nossa família? Será que nós trabalhamos sem queixa? Cooperamos sem atrito? Fazemos os pagamentos sem chorar? Respeitamos os problemas dos outros? Somos serenos nas horas difíceis? Toleramos as faltas alheias? Somos gentis? Somos pacientes? A beneficência pode efetuar prodígios, levantando generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência para completar-se não pode viver sem a paciência. E uma frase que me chamou a atenção, já está quase na hora, né? Guimarães Rosa, um dos grandes poetas brasileiros, escritores, poetas. O animal satisfeito dorme. O escritor percebeu que a condição humana perde substância e energia vital toda vez que se sente plenamente confortável,
com a maneira que as coisas estão. Então, nós nos repousamos, imobilizamos-nos na acomodação. E essa satisfação não vai deixar margem para continuidade, para prosseguimento. Então, quando a pessoa fala assim, fiquei muito satisfeito com o que você fez, ou estou muito satisfeito com o seu trabalho, vai nos dar a ideia de que time que ganha não se mexe. E aí eu vou estagnar naquele momento. Eu não posso estagnar, né? A expressão pode ser entendida como uma barreira para o crescimento, né? Não desejam mais nada de nós, então vamos continuar da mesma forma. O estar bom como está pode ser um grande cerceador da evolução, pois pode nos acomodar à situação atual. Seria muito melhor, segundo ele, que disséssemos: seu trabalho é bom, mas fiquei insatisfeito, portanto, quero conhecer outras coisas. Ficou bom? Ficou, mas você podia ter feito melhor. E aí precisa nos incentivar a fazer melhor. Percebe-se que ele usa a expressão insatisfeito não para criticar, mas para incentivar a continuidade. Então, que esse nosso estudo possa ter atingido, mas que vocês possam ter ficado insatisfeitos. Porque imagina a gente ler um livro, né? A gente lê o livro, quando o livro termina, fala assim: acabou! Não pode acabar. A gente fica feliz, fica empolgado com o livro, mas o livro acaba. O filme acaba. Acabou? Essa insatisfação que a gente fala, essa insatisfação que a gente quer, né? Puxa, mas já acabou, né? Como se a gente faz um trabalho, aí puxa, mas não vai dar continuidade? Vocês têm que continuar. Que aí não vem com tom de provocação, vem tom de incentivo, para que a gente continue fazendo um trabalho cada vez melhor. Eu espero depois, quando retornar a esta casa, né, se for convidado para fazer outro estudo, né, que diz assim: nossa, não temos tido mais história de provocações ou de melindres. Sabemos que é difícil, né, mas que a gente possa ter a consciência do mal que esses sentimentos fazem à nossa vida. Que possamos ter esta consciência, né? Preciso ser sincero com o outro. Tenho que ser sincero com o outro. Mas eu não posso ser grosseiro, eu não posso agredir. Eu tenho que ter todo o cuidado para falar. Que possamos pedir antes de falar, pedir a Deus que nos ajude a expressar a nossa insatisfação. Que essa insatisfação seja de tom de crescimento. E as pessoas que eu conheço da casa, com certeza vão receber essas críticas da melhor maneira possível. E que toda a casa espírita siga esse modelo. Que nós possamos ouvir o que nos incomoda, né? Não estou gostando disso, poderia ser melhor. Vamos pensar naquele que por alguma razão se afastou. Por que ele se afastou? Será que podemos trazê-lo de volta? Será que ele retornaria, né, entendendo essa problemática? Fica o convite a cada um de nós, se conhecermos alguém, que possamos conversar a respeito das razões que levaram para esse afastamento. E será que nós não somos os fomentadores dessas discórdias? Vamos para casa pensando nisso. E que possamos fazer o nosso trabalho dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, conforme Jesus nos pede. Que Ele não manda fazer absolutamente nada. Ele nos orienta. Está ali conosco, nos orientando a tudo. Que o Pai amoroso abençoe cada coração aqui presente e que nos ilumine hoje e sempre. Muita paz a todos.